Olá pessoal, espero que estejam bem. Vamos lá para mais uma aula de teoria da computação. Hoje vamos falar sobre a definição de algoritmo. Joia? Vou passar aqui para os próximos slides. Vou começar com o nosso pensamento do dia, tá ok? É o pensamento do Einstein, tá? Físico teórico alemão, e é um pensamento bem curioso aí, tá? Ele diz que se A é o sucesso, então A é igual a x mais y mais z. X é trabalho, y é lazer e z é manter a boca fechada. Então, muito trabalho, descanso e fechar a boca e deixar a coisa rolar que os resultados virão, tá? O sucesso virá, tá joia? Tá aí Albert Einstein, tá joia? Beleza. Então vamos lá, definição de algoritmo, tá bom? Então, a gente viu já um pouco sobre máquina de Turing, viu alguns exemplos e viu algumas variantes da máquina de Turing, né? Então, a gente conhece alguns modelos e percebe que esses modelos não necessariamente são mais poderosos em termos de reconhecimento, né, de linguagem do que a máquina de Turing simples. Então, até aqui a nossa caminhada, né, na disciplina. E aí agora, né, a gente tem condições de dar um passo aí mais à frente aí e perceber assim uma das consequências aí de usar a máquina de Turing e de a gente poder usar uma definição de algoritmo a partir dela. Isso vai ser muito legal, tá? Mas eu vou apresentar aí o David Hilbert, tá? Matemático alemão, tá? Ele apresentou, né, no ano de 1900, uma noção do que seria um algoritmo no Congresso Internacional de Matemáticos em Paris, né? Dizia que o Hilbert é muito excêntrico, é, tem algumas histórias do Hilbert que são bastante curiosas. É um matemático que várias contribuições dele, né, ainda têm bastante impacto, né, para a gente hoje. Da computação, certamente, essa ideia de algoritmo apresentada por ele em 1900 é interessante para nós, tá bom? Então, bom, vamos aqui. Deixa eu transitar aqui para os nossos outros slides que fica melhor. Então, vamos lá, tá? Então, para eu apresentar a ideia aí do Hilbert, eu vou antes falar sobre alguns conceitos aí que vocês já devem ter ciência, mas eu vou dar uma revisada aí porque eu vou lançar mão deles aí para que vocês compreendam a noção de algoritmo que foi apontada aí pelo Hilbert. Não foi usado esse termo, né? Mas o que o Hilbert apontou está muito próximo do que a gente tem em mente aí, do que a gente deseja que uma máquina faça, né? Um conjunto de sequência de passos e tal, uma sequência de passos, tal. Vamos lá. Então, vamos começar pelas definições aí e a gente vai desenvolvendo a ideia de maneira mais sólida, né? Então, o polinômio, tá? É uma soma de termos, tá? E um termo é um produto de variáveis e uma constante, que a gente chama de coeficiente. Então, só para dar essa revisada aí. Então, por exemplo, isso aqui é um termo, tá joia? Então, eu tenho aqui o coeficiente 6, tá ok? Temos aqui o produto das variáveis, né? Tá ok? Que é x, y e z. E e o coeficiente, que pode ser um, pode ser qualquer número real, aqui, né? Então a gente tem aqui um
coeficiente, tá? Tá aqui, ó, 6x2, y, z3, tá? Isso é um termo. Um polinômio, tá? É uma soma, tá? De termos. Então aqui a gente tem o coeficiente 6, o coeficiente 3, o coeficiente menos 10. E aí o produto de variáveis a gente tem variável x, y, z, né? Só que esse x é ao quadrado, esse z é ao cubo, e aqui x, y, aqui o y ao quadrado, e aqui você pode pensar também, né, em variáveis, só que todas elas estão com potência zero, né? Bom, deixa eu ilustrar aqui para vocês, isso aqui é importante vocês terem isso também em mente, né? Então, bora lá para o nosso papel. Então, assim, então, quando eu tenho, por exemplo, 10, tá? Esse 10 aí, ele é igual a 10 elevado a 10 multiplicado por x elevado a zero. Ué, por quê? Porque x elevado a zero é igual a 1, né? Porque todo número elevado a zero é igual a 1. Tá joia? Bom, isso não é definição só de x elevado a zero igual a 1. É uma consequência da própria ideia de potência, tá? Então, por exemplo, por que eu digo que 5 elevado a zero é igual a 1? Tá? Por que eu falo isso, né? Por que eu falo que 7 elevado a zero é igual a 1? Porque parece que a gente tá roubando no jogo, né? Poxa, eu coloco um zero lá e vira 1. Não pode, né? É estranho. Bom, eu vou tentar ilustrar com a seguinte forma aqui embaixo, tá? Só para ilustrar esse conceito aqui do x elevado a zero aqui, tá? Porque, porque coisa elevada a zero dá 1, né? Bom, com exceção do zero aí, porque também tem outros problemas aí com o zero. Mas vamos lá aqui. Se esse x não for zero, né, a gente consegue garantir isso. Então, 5 elevado a quarta dividido por 5 elevado a terceira. Como é que a gente faz esse cálculo? Bom, isso aqui a gente pode fazer isso aqui, né? 5 a quarta são 5 fatores aí, né? São 4 fatores de 5, tá? 5 elevado a quarta. E 5 ao cubo são 3 fatores de 5, tá joia? E aí tem aquela história que a gente já deve ter ouvido, né? Talvez você deve ter ouvido aí, que você corta, né? Já deve ter ouvido essa história. E aí esse resultado aqui vai ser 5. Confere? Eu vou ter apenas 5 como resultado. E aí, talvez você deva ter aprendido que 5 dividido por 3, tá? Vai ser igual a 5 elevado a 4 menos 3. Por isso que vai dar 5 elevado a 1, isso vai dar 5. Tá joia? Beleza? E aí tem um cenário aqui, que é esse cenário aqui que aí, admitindo essa coisa, porque quando eu faço a diferença aqui, é porque esses cortes estão sendo realizados, tá bom? E aí, uma vez que esses cortes estão sendo realizados, eu faço a diferença do que está em cima com o que está embaixo, né? E aí vai dar 4 menos 3. Tá joia? Bom, quando eu tenho uma realidade, por exemplo, que é 7 elevado ao quadrado dividido por 7 elevado ao quadrado, tá? Eu vou ter quem? Eu vou ter 7 vezes 7 dividido por 7 vezes 7, tá? Bom, fazer aquela matemática aí, né, do corte, tá? E aí eu vou ter como resposta 1, né? Tá certo? Ué, por que, por que 1 como resposta? Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1, beleza? 7 dividido por 7 foi embora tudo, mas isso aqui multiplicado por 1, né? Também, na verdade, isso aqui é 1, tá? Os 7 foram embora, fica 1. Bom, isso também poderia ser verificado nessa ótica, né? 7 ao quadrado, 7 ao quadrado. Você tem 7 ao quadrado menos, né? 7 ao quadrado menos 2, né?
aqui no expoente. E aí você tem o 7 elevado a zero, tá bom? E aí o 7 elevado a zero vai dar 1, tá joia? Percebendo aqui esse encontro aqui, tá? Do 1 com 1, tá joia? Então isso vai servir para qualquer número, tá? Se você pega, por exemplo, um 5 elevado a zero, você pode representar ele como 5 elevado a 20 dividido por 5 elevado a 20. Isso aqui vai dar 1, tá joia? Eu posso escolher qualquer valor aqui, né? Como uma fração equivalente, né, do 5 elevado a zero. A bem, na verdade, é de frações como essas, né? Que origina coisas do gênero como 5 elevado a zero, tá? Por que eu estou falando isso? Só para você perceber que quando eu utilizo esse termo, x elevado a zero, não é estranho, tá? É possível, só que x elevado a zero é 1, tá? E aí 1 vezes 10 vai dar o próprio 10. Então, quando você vê um termo em um polinômio em que tem apenas o coeficiente, você pode admitir que ele tem variáveis lá, mas todas elevadas a zero, tá bom? Tá joia? Só para você perceber esse cenário aí mais macro, tá bom? Tá aqui. Então, voltando, a gente tem aqui os termos aqui, um polinômio, né? A soma de termos, tá joia? E aí, qual é outro conceito aí de polinômio aí que você deve ter visto aí em algum momento da sua formação, eu acho, né? É a ideia de raiz, né? Então, eu digo que eu encontrei uma raiz, né, de um polinômio se eu consigo achar valores, né, para as suas variáveis, de modo que o valor do polinômio, ao ser substituído, né, cada variável, o valor total será zero, tá? A gente diz que a raiz é inteira quando todos os valores atribuídos, né, são valores inteiros. Então, tá aqui, né, o polinômio que eu apresentei para você lá, né, no slide passado agora, né, tem uma raiz em 5, 3 e 0, nessa tripla, tá? X, Y, Z. Tá? Quando eu admito x igual a 5, y igual a 3 e z igual a 0, esse polinômio aqui vai ter valor zero. Como ele tem valor zero, então essa tripla aqui é uma raiz. Tá joia? É a raiz do polinômio. Bom, se o meu z é zero, tudo isso aqui é zero, né? Então o que é que me resta? Me resta 3 vezes 5 vezes 9, né? Porque é o y ao quadrado, tá? Bom, então vamos ter o que aqui? Vamos ter... Bom, 3 vezes 5 dá 15, né? Vezes 9 vai dar 135, tá? Menos x ao cubo, meu x é 5. Então, 5 ao cubo é 125. Então, 135 menos 125 dá 10. 10 menos 10, 0. Só alegria, tá? Qualquer coisa você pode pausar o vídeo aí, fazer na mão, dar uma olhadinha, não tem problema. Essa é a vantagem de ser gravada a aula. Tá joia? Beleza. E aí, o exemplo que eu dei para vocês aí é um exemplo de uma raiz inteira, né? Qual é o ponto, né, de uma raiz inteira? Bom, a raiz inteira é que todos os elementos, né, da n-upla, no caso aí é uma tripla, né? Porque eu tenho 3 variáveis, tá? Então, todos os elementos da tripla, né, da raiz, né, são, todas as coordenadas, né, são inteiras, tá bom? Então, a raiz do exemplo acima, ela é inteira, porque 5 é inteiro, e 3 é inteiro e 0 é inteiro. Então, os valores de x, de y e de z, todos são inteiros, tá bom? Então, isso aí é uma raiz inteira, tá joia? Qual foi o problema apresentado por Hilbert, tá? Ele não falou com esses termos, a gente vai pegar o que ele falou já já, mas a ideia colocada por Hilbert, traduzida, seria isso aqui, né? É possível conceber, tá, um algoritmo que teste se um polinômio tem uma raiz inteira ou não, tá? Então, a pergunta é,
Se eu receber um polinômio como entrada, tá, de um algoritmo, eu consigo dizer que ele tem raiz inteira ou não. Isso é, não importa a cadeia de entrada, mas essa cadeia é um polinômio, tá? Recebi um polinômio. E aí a pergunta é, eu consigo no final do meu processamento dizer, opa, esse polinômio tem raiz inteira. Opa, esse polinômio não tem raiz inteira. Tá bom? Pronto, tá aí. Esse um problema apresentado por Hilbert. Tá? E aí, assim, Hilbert não vai usar o termo algoritmo e não vai usar especificamente o termo chamado teste. Tá? Mas a ideia por trás de teste que a gente tem em computação, né, uma máquina testa, não uma máquina decide, né, uma coisa ou outra, está por trás do que o Hilbert de fato colocou. Bom, Hilbert de fato colocou isso, tá? A expressão utilizada por Hilbert foi um processo, né? Existe um processo com o qual, né, a raiz inteira pode ser determinada por um número finito de operações. A bem da verdade, se aquele polinômio, né, tendo raiz inteira, né, ele pode ser determinado por um número finito de operação. Se não tiver, ele diz não. Mas se tiver, ele teria que achá-lo, tá? Então esse é um problema colocado por Hilbert. Tá? Dado um polinômio qualquer, eu quero que você me diga se ele tem raiz inteira. Eu me dizer é tipo assim, máquina de Turing, se tiver raiz inteira, tu aceita. Se não tiver, tu rejeita. Tá bom? Qual o curioso? Ah, não tem algoritmo que execute essa tarefa. Tá joia? Essa é a parte interessante, essa é a parte curiosa. Um problema apresentado por Hilbert no ano de 1900, quando a gente transforma ele, né, nos conceitos atuais, né, a partir da máquina de Turing, né, e com expressões como algoritmos e testes que representa de maneira fiel aí o que ele estava querendo apresentar. Bom, esse algoritmo não existe, tá? Com outras palavras, é impossível fazer isso que o Hilbert apresentou como problema. Esse problema é insolúvel, tá ok? Vamos sentir um pouco esse problema. Vamos tentar entender o porquê esse problema é complicado, tá? Vamos entender um pouquinho mais sobre ele, tá ok? Quem foi que falou isso aí que não existe algoritmo que execute essa tarefa, tá? Bom, foi um russo na década de 70, tá? O nome dele é Yuri Matyashevich, acho que a pronúncia deve ser essa, tá? Cientista da computação e matemático russo, tá? Em 70 ele disse que não tem algoritmo para se testar, né? Se um polinômio tem raiz inteira. 70 anos após, né, o problema apresentado por Hilbert, o Yuri mostrou assim, ó, não, é impossível você criar esse algoritmo, tá? Por problema genérico, tá? Por problema de qualquer polinômio com um número finito de variáveis, né? Com mais k variáveis, tá? Um número dado de variáveis. Não dá, tá? O que o Yuri, né? O Yuri fez? Ele mostrou que é impossível para o problema genérico, mas ele também mostrou que é possível para alguns recortes. E aí eu apresento depois com um pouco mais de calma isso, tá? Vou voltar para o Yuri, tá? Então, qual é o ponto aqui que a gente quer colocar, tá? É que para a gente agora na disciplina, a gente vai dar um salto conceitual em termos do conceito de algoritmo, tá? E aí, até para os alunos da computação, né, que começam o curso de computação em programação 1, vai para a história de dados e tal, é muito possível que esse conceito de algoritmo seja o que eu vou falar aqui. Que é muito possível que você
tenha ouvido que algoritmo é uma sequência ordenada de passos, e tentar definir o algoritmo a partir de uma expressão textual que vai trabalhar com sequência, comandos, instruções, passos, né? De maneira mais alto nível. Não tão alto nível assim, mas usando esses termos, né? Essa terminologia, tá? Obviamente que não está errado, né? É uma definição clássica de algoritmo, uma definição que utiliza-se na disciplina de programação 1, programação básica, está correta, tá? Mas em baixo nível, né, em um nível mais formal, a gente vai trazer um outro conceito de algoritmo, e é um conceito que ele vai estar associado de maneira direta a algoritmos de máquina de Turing. Bom, e o que é um algoritmo de máquina de Turing? É uma descrição de uma máquina de Turing, tá? É uma descrição. Na realidade, é o projeto concreto de uma máquina de Turing. O que vai ser um algoritmo a partir de agora, né? Na nossa percepção a partir de agora. A nossa noção de algoritmo vai passar por uma transformação, de forma que toda vez que eu falar de algoritmo agora, na disciplina, você vai entender que é uma descrição de uma máquina de Turing. É um projeto físico futuro, né? Não físico, é um projeto formal de uma máquina de Turing, e que você pode fisicamente construir essa máquina de Turing. Mas veja, é uma construção de uma máquina que reconhece uma dada linguagem ou decide, depende do caso. Então, algoritmo para a gente está associada diretamente com a máquina de Turing, com o que a máquina de Turing de fato faz. Beleza? Então, a noção intuitiva de algoritmo que a gente vai ter agora, ela é igual a algoritmos de máquina de Turing. Aquela descrição que você coloca, vai lá, move a cabeça para lá, pronto, aquilo ali é um algoritmo, tá? Bom, isso tem consequências, né? Admitir essa definição, porque a gente vai ter algumas dificuldades futuras aí, porque eu falei para vocês no começo da disciplina que a nossa máquina de Turing, né, é um dos melhores modelos formais que a gente tem para representar formalmente o seu computador, seu smartphone, seu celular, Smart X, qualquer coisa do gênero. Bom, se eu falo isso para você, então isso tem algumas consequências, né? E isso vai ser uma coisa estranha, porque algoritmo é um conceito que está muito próximo do que a gente chama de software, né? E agora vocês estão indo para um lugar meio estranho, em que o conceito de algoritmo está associado com o projeto de uma máquina, em que se eu instanciar essa máquina de uma maneira concreta, você vai ter um hardware e você diz que hardware e software estão interligados com o conceito de algoritmo. Vamos conversar sobre isso, mas isso é uma das consequências dessa definição. Ao instanciar de maneira, ao amarrar, né? Instanciar não, ao amarrar o conceito de algoritmo, a perspectiva de uma descrição da máquina de Turing, de algoritmos da máquina de Turing, ou então a gente vai ficar preso aí a essa descrição aí, essa associação direta. Mas vamos conversando, tá? Vamos pensando aí, tá? E aí, como consequência natural disso que eu falei, é que se eu admito, tá? Esse paralelismo aqui que a gente vai fazer agora, tá? Então, existem problemas que são algoritmicamente insolúveis. Por quê? Bom, porque tem problemas que a máquina de Turing não consegue resolver. Simples assim, tá? E aí uma das funções da disciplina é apresentar alguns limites teóricos, né, que a máquina de Turing tem. Alguns talvez vocês vão olhar e dizer assim, poxa, tá muito
muito etéreo isso, muito fora da realidade. Outros momentos você vai falar assim, interessante, isso pode estender para minha área, tá? Bom, é coisas que eu vou tentar trazer para vocês que algumas consequências aí, alguns limites da computação conhecidos, né, por resultados da teoria da computação, não somente contribuem para a teoria da computação em si, mas para várias áreas do conhecimento, até fora da computação, tá? Como a própria matemática, por exemplo, tá bom? Mas vamos lá, vamos conversando devagarzinho, tá joia? Então, assim, o nosso contexto agora, tá? Tentar descrever esse problema do Hilbert através agora de uma linguagem, certo? Então, eu vou tentar pegar esse problema do Hilbert, que foi descrito, né? Vou até voltar aqui, tá bom? Ele foi descrito de uma maneira bem aberta aqui, tá? Um processo com o qual, né, a expressão pode ser determinada, né? A raiz pode ser determinada por um infinito de operações, tá? A gente está aqui traduzindo isso para a ideia de algoritmo, para a ideia de máquina de Turing, tá? E estamos traduzindo aqui para o contexto, olhando para esse problema como um problema de decisão, porque ele fala sobre testar, né? Fala na ideia de conseguir, uma vez tendo a raiz, ele diz sim, uma vez não tendo, eu tenho que dizer que não tem também, tá? Então eu criei aqui essa linguagem D de dado, tá? Em que é formado por todas as cadeias P são cadeias, em que P é um polinômio que tem a raiz inteira, tá? Então, ah, vou tentar apresentar aqui o que seria essa linguagem D, e é importante que vocês visualizem, né, essas coisas aqui. Então vamos lá, que eu vou tirar aqui esse papel que a gente está brincando aqui, e vamos lá. É importante ver algumas coisas que eu acho interessante, né? Então, ver linguagem D. D é a linguagem formada por polinômios. Então, pense o seguinte, eu vou fazer dois recortes aqui, tá? Eu tenho um conjunto de todas as cadeias possíveis de entrada que você pode mandar para a máquina de Turing. Sigma estrela. Conjunto de todas as cadeias. Beleza? Sigma é o alfabeto da entrada. Sigma estrela, o conjunto de todas as cadeias, tá? E aí eu vou dividir isso aqui em dois grupos, né? Vou traçar aqui no meio, não sei se é meio, tá? Vou traçar aqui, conjunto aqui, tá? Em que eu vou ter aqui, vou botar aqui, ó, polinômios, isso é, todas as cadeias que são polinômios, tá? E aqui é o polinômios barra, tá? Já é? Polinômios barra. Aqui são todas as cadeias que não representam polinômios, tá bom? E aí qual é o curioso? Dentro dessas cadeias aqui que são polinômios, eu quero encontrar D. Então D seria isso aqui, tá? Quem é D? Todos os polinômios que têm raiz inteira, tá ok? A máquina de Turing que eu quero criar é uma máquina de Turing que vai rejeitar todo mundo aqui, vai rejeitar esses polinômios que não têm raiz inteira e aquelas coisas que nem polinômios são. Já é? Mas uma vez sendo polinômio, eu tenho que verificar se tem raiz inteira ou não. Se tiver raiz inteira, é membro de D. Se não tem raiz inteira, não é membro de D. Tá joia? Então esse é o cenário aqui que eu estou trabalhando. Beleza? Então vamos lá, tá? A pergunta é: o conjunto D é decidível? Tá? Isso é, qualquer entrada que eu receber, eu consigo dizer aceita
ou rejeita. Eu consigo criar uma máquina de Turing que decide essa linguagem. Essa é a pergunta. Garantir, olha que curioso, tá? Garantir o número finito de operações, tá ok? É você garantir que, na realidade, esse problema é um problema decidível, tá? Porque ao garantir que a operação termina, você garante que não importa a cadeia de entrada, não importa a sua entrada. Se não for polinômio, rejeita. Vamos pensar nesse cenário aqui, ó. Então, se não for polinômio, ele deveria rejeitar. Mas se for polinômio e não tiver raiz inteira, né? Tá joia? Essa região aqui é dos polinômios que não tem raiz inteira. Tem que rejeitar. Os que estão aqui dentro, essa máquina tem que aceitar. A máquina não pode entrar na situação de loop. Tá? Então esse é o dilema aí. Tá? Qual é o curioso? Bom, o curioso a gente já viu já aqui, né? Mas vamos lá. Tá? O curioso da resposta é que, bom, não é decidível, tá joia? Decidível não é esse problema. Mas esse problema, ele é Turing reconhecível, tá joia? Então eu consigo criar uma máquina de Turing que decide, não, que reconhece essa linguagem. Mas eu não consigo criar uma máquina de Turing que decide, tá? Bom, e por que isso acontece? Bom, eu vou dar uma ilustração aqui, só descomplicando o problema, tá? Trazendo ele para uma complexidade um pouco menor. Ao invés de trabalhar com qualquer número de variáveis, né? Esse número é finito, mas é um número de variáveis qualquer, k. Eu vou trabalhar aqui com uma variável apenas, tá? Eu vou criar um problema análogo, tá? Mas muito mais tranquilo. Ao invés de ser o problema D, é o problema D1, tá? Isso é uma linguagem em que são todos os polinômios. Mas P é um polinômio sobre X, com raiz inteira. Então, é um polinômio sobre uma única variável. Vou chamar ela de X, tá bom? Então, todo polinômio sobre a única variável, X, eu quero que ele esteja em D1, se tiver raiz inteira. Tá bom? Então, bom, é possível sim criar uma máquina que decida. Tá? E essa aí é a proposta. Bom, eu vou apresentar essa proposta antes aqui no nosso papel e depois eu volto para cá, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso papelzinho aqui que eu acho que ajuda. Então bora lá. Então eu penso o seguinte, eu tenho um polinômio em x, sei lá que polinômio é esse, vou colocar aqui x ao quadrado menos 5x mais 6, tá joia? Chutei um polinômio aí, tá? Então, a minha ideia é descobrir se esse cara tem raiz inteira ou não. Tá joia? Qual é o problema quando a gente fala de integra? Que integra é o conjunto Z, né? Dos inteiros. E aí, se você se recorda quem é Z, né? Então, Z é um conjunto que, né, numa linguagem mais rasteira aí, ele é infinito dos dois lados, né? Em relação aos naturais. O naturais seria infinito, né? Só no lado positivo, né? Porque ele não tem negativo. Os inteiros aí, ele vai ter também um infinito nos números negativos, né? Então você vai ter aqui uma reticências aqui, e você vai ter um menos 2, menos 1, o 0, aí você tem 1, 2, e aí a coisa vai embora, tá? Então, você tem aí dois ramos positivos aí, tá? Perdão, dois ramos infinitos, vamos dizer assim, tá? É preciso tomar cuidado com esse tipo de infinito aí, né? Porque depende de como você percorre esse conjunto Z, que é um conjunto infinito, tá?
existe um risco de você ficar preso em algumas regiões, tá? E você talvez não testar todos os valores. Vou dar um exemplo aqui, tá? Então imagina o seguinte, eu tenho esse polinômio aqui. Eu sou uma máquina, tá? Eu não sei se esse polinômio tem raiz inteira ou não. Então eu vou propor seguinte tática de guerra, seguinte estratégia. Aí eu vou fazer assim, ó, passo 1. Teste todos os valores negativos. Tá bom? Testei. Aí eu vou pro passo 2, tá? O passo 2 é o seguinte. Teste o valor zero, tá? Certo? E por fim o passo 3, tá? Teste o valor todos, perdão aqui, né? Todos os valores negativos. Tá joia? Oh, negativo não. Positivos, tá joia? Todos os valores positivos, tá? Então, vê lá. A tática aqui é o seguinte, é que ao olhar para esse conjunto aqui, do Z, eu consigo pegar, ó, uma parte deles são os negativos, eu tenho aqui o zero, e tem outra parte aqui que são os positivos, tá joia? Então a tática é simples, faz o seguinte, testa todos os valores negativos, se tiver, se achar, né, lá uma raiz inteira, pede para a máquina aceitar. Se testou todos e não achou, aí você testa o zero, tá bom? Se também não tem raiz, o zero não é a raiz inteira, né, do polinômio, então você vai testar todos os valores positivos. Se em algum momento achar, vai, senão você rejeita, tá bom? Qual é o problema dessa abordagem? O problema dessa abordagem é o seguinte, é que quando você pede para ele testar todos os valores negativos, tá? Todos os valores negativos é um conjunto infinito. O que significa dizer que esse passo aqui, ele vai ser executado, nunca vai ser encerrado, e eu nunca vou executar o passo 2 e o passo 3, porque o passo 2 só vai ser executado depois que você acabar o passo 1. Tá joia? Isso é um problema. Então, construir essa máquina aí vai depender de como você visita cada valor para poder substituir. Porque, por exemplo, o zero é uma raiz desse polinômio. Bom, vamos verificar. O polinômio é x ao quadrado menos 5x mais 6. Então eu posso verificar o seguinte, 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6. Bom, isso aqui vai dar igual a 6, né? Não, o zero não é uma raiz, porque a raiz são todas as valorações em que a soma dos termos dá zero, né? Uma raiz é uma valoração em que a soma dos termos dá zero. Pode ter mais de uma raiz, né? Então dá 6 aqui, ó. Não, o zero não é uma raiz. E você pode fazer isso para todos os valores, entende? Mas a sua estratégia de percorrer esses valores para fazer o teste, para testar, para saber se é ou não, se tem ou não raiz, ou se tem ou não raiz inteira, com a sua tática de percurso, é um problema. Você não consegue nem garantir que vai percorrer. Tá joia? Então, qual é a proposta que a gente tem que fazer? É uma proposta para a gente garantir que esses dois ramos infinitos aí, né, essas duas pernas infinitas aí do conjunto Z, seja percorrida alternadamente.
tá? Então a estratégia interessante de fazer é o seguinte, é olhar para o conjunto Z, tá? De uma outra forma, tá bom? É olhar aqui o Z ao seguinte, ó. Pensa no zero como se fosse a raiz da tua árvore aí, tá joia? E você tem duas perninhas aqui, a perninha que vai pro menos infinito, tá joia? E aí continua aqui, tá? E tu vai ter uma perninha que vai pro mais infinito, tá joia? Que tu vai ter uma outra perninha aqui, tá bom? E aí qual é a ideia agora? Ao invés de tu fazer aquela estratégia esquisitona, testa todos os negativos primeiro. Não, não faz isso não. Isso aí nem garante o testar o zero. A gente vai fazer a seguinte estratégia de guerra, tá? Então, primeiro, eu testo o zero, tá? Aí depois eu testo o menos um, depois testo o 1, depois, opa, testo o menos 2, depois testo o 2, e aí vai. Ó, depois testo o menos 3, depois testo 3 e aqui continua. Por que é importante essa estratégia? Porque você garante que se tiver raiz inteira, em algum momento eu vou chegar lá. Eu posso demorar 10 milhões de anos, mas se a tua raiz inteira for 15 mil, eu garanto que ao fazer testo 0, testo menos 1, testo 1, menos 2, 2, menos 3, 3, em algum momento você vai testar e vai chegar no 15 mil. Pode demorar, mas se eu usar essa tática, testa o 0, depois testa menos 1, testa o 1. E sempre faz a pergunta, substitui teu polinômio pelo valor 0 aí. Pega a variável x, substitui por 0. A soma deu 0? Não deu não. Testei. Não tem raiz inteira em 0. Joia. Pega o próximo valor. Qual é o próximo? Menos 1. Depois, 1. Menos 2. 2. Menos 3. 3. Tá joia? Então, você garante... Isso aqui lembra um percurso em largura, né? Joia? Em que você não fica preso aí, né? Nos ramos infinitos aí, beleza? Então, você faz uma busca em largura, né? Por nível aqui, né? Se você for olhar também nessa ótica, tá? Que aí você garante que, havendo raiz inteira, ele vai lá e acha. Beleza? Então, ó, a ideia é percorrer alternadamente para não ficar preso nesses ramos infinitos, tá bom? Essa é uma tática. Vamos voltar agora, tá bom? Tem que fazer essa ressalva para vocês entenderem o que eu vou falar aqui. Então, assim, aí eu tenho aqui, ó, a entrada é um polinômio P. Olha que eu estou escrevendo a descrição de uma máquina de Turing. Essa descrição é uma descrição de alto nível, né? Próxima aula eu vou falar um pouco sobre os níveis e terminologias, né, de descrição de máquina de Turing. E aí eu recebo como entrada um polinômio sobre a variável x. Eu já restringo a minha entrada aí. É óbvio que quando eu criar uma máquina de Turing, né? E aí voltando aqui, né? Quando eu criar uma máquina de Turing no seu nível mais formal, né? Eu vou ter que resolver esse problema aqui, tá? Eu vou ter que remover esses polinômios e remover de repente os polinômios que têm mais de uma variável, tá? Para eu tratar só de um subproblema, tá bom? Isso no nível mais formal. Eu estou admitindo que filtrar essa entrada aqui é possível, tá? E é possível sim, tá? Porque garantir que uma entrada é de um determinado tipo é um problema clássico aí de expressão regular, tá? E expressões regulares aí
estão presas aí em AFDs, AFNs, expressão regular, coisas do tipo. E pelo até exercício que eu passei para vocês, aí vocês já viram que é possível você converter aí um AFD em uma máquina de Turing, tá? Por sinal, é bastante simples, tá? Em relação às complexidades que também existem em outros passos, tá? Então, ó, essa máquina de Turing aqui, que é descrita com um único passo, tá bom? Ela fala, calcule o valor de P com X substituída sucessivamente pelos valores de 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, assim vai. Percebe que ele está usando a mesma tática que a minha, só está ligeiramente diferente, porque enquanto eu começo com o menos 1 em 1, eu vou do negativo e positivo, ele faz positivo, negativo, positivo, negativo. Só essa diferença. Mas o propósito é o mesmo. É não ficar preso no loop infinito, tá? Não ficar preso naquele ramo sem testar outros valores potencialmente resultados aí de sua... que sejam potencialmente raiz do seu polinômio, tá? E aí você vai testando. 0, menos 1 é um laço. Esse laço aí esse laço ele é infinito, porque você vai estar iterando, né? O tempo inteiro. Esse laço é infinito. E bom, e se em algum momento ele achar a raiz inteira, a máquina aceita, tá bom? Bom, e se o polinômio não tiver raiz inteira? Essa máquina entra em loop, tá já? É por isso que a máquina aqui, ó, ela reconhece D1, ela não decide, tá? Então essa máquina que eu estou apresentando, ela reconhece a linguagem D1, tá? Não decide, tá joia? Só que, e é como eu coloquei, né? M1, que foi descrito aqui, reconhece D1, mas não decide, tá? Mas, especificamente com essa linguagem D1, tem como construir um decisor para D1, tá? Então, isso é um ponto interessante. D1, aquela máquina que eu fiz, ela só reconhece. Isso quer dizer que a linguagem D1 não é decidível? Não. Quer dizer não. Quer dizer que você construiu uma máquina que só reconhece. Mas dá para criar, sim, uma máquina, tá, que decide D1. D1, vale lembrar, tá, que D1 é um recorte muito pequeno mesmo, tá, para um polinômio sobre x com a raiz inteira. Tá bom? D1. D é um polinômio com uma quantidade qualquer de variáveis. Quantidade finita, mas qualquer de variáveis. Tá? Então, bom, é possível construir um decisor para D1. Não é para D. Tá? Até em versões presenciais da disciplina, né? Até cheguei a colocar como bônus também em uma versão presencial, para alunos apresentarem o artigo do Matichasevich, né, um artigo bem denso, tá? E que ele vai apresentar esses dois resultados, são resultados bastante significativos. O primeiro é sim, D1 tem como você criar um decisor. D1 é decidível, tá? E D? Não, D nem reconhecer. D é indecidível. Não dá para você fazer. D é indecidível. Tá? E aí, bom, nosso próximo módulo aí vai trabalhar sobre decidibilidade, né? De maneira mais sólida aí, tá bom? Então, qual é a justificativa aí do Matichasevich, tá? É que, mas Esdras, se eu usar aquela tática aí do M1, tá? Ué, como é que eu vou descobrir que eu devo parar de fazer os testes, né? Porque esse é o problema, né? Então, se tiver raiz inteira, é muito tranquilo. Ele vai ficar percorrendo lá, tá? Meio que no formato espiral, você pensar, olhar nessa ótica.
em algum nível de profundidade, se a sua raiz existir, ela vai estar. Então ela vai chegar lá em um número finito de passos, pode demorar muito. E, enfim, chega lá, você resolve a vida e todo mundo fica alegre, tá? E quando não tem raiz, como é que eu vou conseguir dizer para a máquina, rejeita, para? Né? Então, opa, voltou. Deixa eu ver se voltou aqui no celular. Pode ser que ele esteja ah, descarregando. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só uma pausa aqui, tá joia? Só um momentinho, tá bom? Pronto. Acho que a gente retornou aí, eu acho. Tá? Ah, então vamos lá. Deixa eu só lembrar onde é que eu estava. Ah, bom, terminei me perdendo aqui um pouco no fluxo aqui da ideia, tá? Aí vamos lá, acho que eu consigo me lembrar aqui, tá bom? Eu estava falando sobre como encontrar, né, os limitantes, né? Porque a minha preocupação é que a gente tem que criar uma máquina de Turing que decide D1, porque é isso que o Mati Hasevich afirmou, né? Então ele afirma que é possível você colocar esses limitantes de forma que você garanta que não precisa testar menos infinito a mais infinito. Basta você testar de menos tanto a mais tanto, que nesse intervalo você garante para uma única variável, tá? Que se tiver raiz inteira, a raiz inteira vai estar lá. Se não tiver, aí passou desse intervalo, você já pode rejeitar, tá bom? Então, bom, vamos ver aqui a proposta, né, do Mati Hasevich, tá? É que é possível criar um limitante, né, tanto negativo quanto positivo, se você estiver trabalhando com a linguagem D1, que é uma linguagem que vai admitir uma única variável, tá? E o forte, né, do trabalho do Mati Hasevich é que ele mostra que é possível calcular esses limitantes para D1 e provou que é impossível calcular esses limitantes para mais de uma variável, tá? Então esse é um resultado muito sólido aí do Mati Hasevich, tá? Mostrar que é impossível decidir D, até D2, né? D1 dá, D2 não dá, tá? Então a tática dele é essa aqui, tá? É construir esses limitantes a partir dos coeficientes que você tem. Então vamos lá. Eu vou tentar mostrar esse exemplo aqui para a gente fechar a nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos aqui para o papel, tá joia? E aí temos aqui vamos pensar no polinômio, aquele polinômio bastante simples aqui. 5x mais 6, tá? Polinômio em cima de uma única variável, tá? E o limitante que o Mati Hasevich está apresentando é esse aqui, ó. Mais ou menos K C max dividido por C1, tá? Beleza? Quem é K? Aí vamos lá, vamos fazer esse passo a passo aqui, tá? Aqui vai ser mais ou menos. Quem é K?
K é o número de termos do polinômio, tá? Eu tenho 1, 2, 3 termos no polinômio. 3. Multiplicado por quem? Cmax. Quem é Cmax? É o coeficiente de maior valor absoluto do teu polinômio. Se o teu polinômio for esse aqui, o valor absoluto do coeficiente aqui de x2 é 1. O valor absoluto desse termo é 5. E o valor absoluto desse termo aqui é 6. Então, o coeficiente de maior valor absoluto é 6. Tá, joia? Entre 6, 5 e 1. Joia? E quem é C1? C1 é o coeficiente do termo de mais alta ordem. Tá? Então, se eu estou considerando a variável x, que é a única, né? Que está aqui. Tá, joia? Então, esse termo aqui tem ordem 0. Lembrar, né? Mas lembrar que é como se tivesse implícito aqui, né? 6 multiplicado por x elevado a 0, beleza? Então essa ordem aqui é ordem 0, tá bom? Esse aqui é ordem 1, também está implícito aqui o elevado a 1, tá já? Então, esse termo é de ordem 1 e esse termo é de ordem 2, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, 1. 1 é o coeficiente com maior valor absoluto. Perdão. É o coeficiente do termo de mais alta ordem. Bom, agora eu vou fazer esse cálculo aqui, tá? Então, quem é esse cálculo aqui? Vai dar mais ou menos 18. Então, isso traduzindo aqui vai ser menos 18, 18, beleza? Traduzindo em termos de máquina, né? Esse intervalo é o que importa, tá? O resultado deu mais menos 18, são dois valores só, né? Mas aí eu interpreto esse resultado como um intervalo de menos 18 a mais 18. E o que é isso? Bom, eu tenho agora, né, um intervalo para fazer o teste. Não é de menos infinito e mais infinito. Eu consigo calcular os limitantes inferiores e superiores, os limitantes, um inferior e superior, em que agora eu consigo fazer um laço finito, tá? Um laço que vai testar de menos 18 a 18 e que se testou todos esses valores, né, de menos 18 a 18, todos os valores inteiros, né? E não tem raiz inteira, né? Nenhum deles é raiz, você pode rejeitar. Você não precisa entrar em loop, você pode rejeitar. Se não está nesse intervalo, ele pode rejeitar. Bom, esse polinômio aqui é um polinômio clássico, né? Não sei se vocês já viram isso, tá? Mas tem uma forma clássica de se criar polinômio de segundo grau, que é você faz menos a soma de x, tá? Mais p. Não sei se vocês já viram isso, tá? É uma tática aí de você criar polinômio, tá? Em que você usa, por exemplo, eu já sabia já aqui, tá? Que as raízes eram 2 e 3. Eu já sabia. Por quê? Porque quando eu criei esse polinômio, eu fiz a soma como coeficiente aqui. Então, se aqui eu tenho como raiz x igual a 2 ou x igual a 3, né? Então, os dois são raízes, tá? Quem é a soma de 2 com 3? 2 mais 3, 5, tá? Quem é o produto de 2 com 3? 2 vezes 3, 6, tá? Então você pode criar qualquer polinômio aí, quadrático aí, com essa formulinha aqui. X ao quadrado menos sx mais p. Dá para fazer uma festinha aí. Dá para fazer algumas coisinhas aí, tá? Eu já sabia que as raízes eram 2 e 3. E por que eu estou apontando essas raízes agora? Porque se as raízes são 2 e 3, tá? 2 ou 3, né? São duas possibilidades de raiz. Ou é união, né? Então, 2 ou 3. Então, 2 ou 3 está nesse intervalo. Tá joia? Bom, tem polinômios que não tem raiz inteira, tá joia? E aí... bom, aí... vai dar problema. Tá joia?
Se você fizer o teste lá e garantir o intervalo, eu acredito que esse polinômio aqui não tem raiz inteira, tá? Tá, já é? Bom, e como é que eu posso verificar isso? Na minha máquina, né? Eu vou até colocar aqui, então, né? Então, vamos lá, né? x2 menos x mais 1, tá? Então eu teria que fazer, como é de única variável, né? Posso fazer o k c max c1, tá já? Quem é esse aqui, né? K é o número de termos do polinômio, novamente eu tenho 3, tá? Mais ou menos 3. C max é o coeficiente com maior valor absoluto, nesse caso aqui todo mundo é 1, tá? E o coeficiente do termo de mais alta ordem, que vai ser 1. Então aqui eu vou ter mais ou menos 3, o que isso vai me levar para eu considerar nos meus testes, tá? Um intervalo de menos 3 a 3. Isso dá para fazer até aqui agora, né? Então a gente vai aqui, ó. 3 ao quadrado, 9. Bom, bom, certamente com 3 isso aqui não resolve, tá? Já, né? Nem com mais 3, nem com menos 3, tá? Com 3 não vai, nem com menos 3. Com 2 também não vai, né? 2 ao quadrado, 4. Com menos 2, 2. 2 mais 1. Com 2 não vai, tá? Não vai contribuir. E com 0 também não vai. Bom, eu garanto que nesse intervalo aqui todos os valores testados vão... os testes vão ser negativos. Isso é, você não vai encontrar a raiz inteira. Bom, se de menos 3 a 3 não deu, então esse polinômio não tem raiz inteira. Tá? Esse é o resultado aí do Matihasevic, tá bom? Óbvio que ele provou isso matematicamente. Não é o escopo da disciplina apresentar a prova do Matihasevic, mas ilustrar para vocês aí que existem problemas, né? E alguns aspectos desse problema, que é isso que eu queria mostrar para vocês aqui, é que alguns aspectos desse problema, tá? São aspectos que vão levar a gente para uma compreensão de que tem problemas que são solúveis por máquina. Esse já é um dos primeiros resultados que eu já posso apresentar, né? Embora eu não apresentei a demonstração, né, de que é indecidível, né? Eu disse só que o Matihasevic mostrou isso, tá? Mas vocês já têm ciência já de que, por exemplo, o problema D, tá, que é o problema de achar raiz inteira com polinômio, é um problema insolúvel por máquina de Turing. Melhor, é um problema indecidível por máquina de Turing. Você consegue criar uma máquina de Turing que reconhece a linguagem D, mas você não consegue criar uma máquina de Turing que decida. Só D1. D1 é decidível, mas D2, D3, com duas variáveis, 3, 4, 5. Não é decidível, tá bom? Bom, é isso. A gente trouxe a definição de algoritmo e apresentou o primeiro problema para vocês, que é indecidível, tá? Que a máquina de Turing não consegue decidir, tá? Consegue decidir um fragmento dessa linguagem, mas não consegue decidir a linguagem como um todo. E aí, bom, próxima aula a gente vai começar, vocês já devem ter percebido, eu acho, que às vezes eu trabalho como sinônimos, né? A ideia de problemas e linguagem. E isso não é erro de nomenclatura, isso é comum em teoria da computação. E vocês vão entender um pouco por que a gente encara problemas como linguagem. E a gente sempre vai ter esse esforço de tentar converter problemas do mundo real para linguagens.
conjunto de cadeias. Então, se a gente consegue fazer essa migração, a gente consegue obter aí uma modelagem computacional do nosso problema e conseguimos falar dele em termos computacionais. Tá joia? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Espero que vocês fiquem bem. Um abraço. Tchau, tchau.